Fala, meus irmãos de camisa, mais atualizações sobre o nosso Botafogo, notícias atualizadas, porque ganhamos do Galo, deu um alívio. Mas antes de trazer outras informações, eu queria falar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela Bet Nacional. Que além de você conseguir assistir jogos ao vivo com imagens, com apenas R$1 lá você já consegue, tá, galera? Assistir alguns jogos com imagens, diversas ligas do mundo, Sul-Americana, Libertadores, Bundesliga, entre outras e outras ligas do mundo. Dá para você também fazer uma fezinha e sair com uma renda extra, tá? Mas lembrando, é para maiores de 18 anos. Então, se você não escanear o QR Code aqui ao lado, caso não conseguir, vai no comentário fixado que eu vou deixar para vocês. Galera, logo após a matéria, eu volto para trazer todas as informações do nosso Botafogo. Aqui, quarta-feira, o Botafogo tem um jogo atrasado do Brasileirão contra o Grêmio. O jogo vai ser em Porto Alegre. No sábado, Fogão venceu o Galo e com um jogador a menos de novo. Aí a gente já lembra da final da Liberta do ano passado, né? Foi o mesmo jeito. Você tá vendo aí o Cris Ramos, ele deu uma cotovelada no Igor Gomes, foi expulso ali no fim do primeiro tempo. E o gol saiu com o Santiago Rodrigues. Tá jogando bem ele. Cruzamento do Montoro, Botafogo 1-0. Melhores momentos do Botafogo na tela, tá ruim! Chama o Galo, Fogão! Fernandão, tá aí. GV, o Botafogo tem uma vitória gigante num momento em que precisava muito passar um pouco mais de confiança para sua torcida, deixar o time com mais confiança para a sequência do Campeonato Brasileiro, um campeonato que é muito importante para as pretensões do Botafogo no ano que vem. E, cara, muito legal ver o Santi Rodrigues se recuperando, fazendo grandes jogos, sendo decisivo junto com o Montoro, um jogador que veio tendo alguns problemas, ficou de fora de alguns jogos. O Ancelotti foi até muito cobrado pela ausência do Montoro, mas o retorno do Montoro tem sido bem legal para o Botafogo. Ele até fala na coletiva que o Montoro precisa melhorar muito, um pouco na fase defensiva, o perde, pressiona, mas tecnicamente o moleque é muito diferente. Ele temporiza muito bem essa jogada, ele espera a ultrapassagem do Santi. E nesse momento do jogo, o Botafogo ofensivamente era só os três. Né? E são três meias. Eu gosto muito de formações parecidas com essa, quando tem jogadores que são mais meias do que atacantes, que saem do lado para dentro, que se aproximam. Em time que tem muito jogador bom, tem que botar os caras para jogar. E o Ancelotti tem encontrado esses espaços para botar caras de talento para jogar, e o Botafogo tem conseguido fazer bons jogos. É bom fazer um jogo desse também para esquecer o segundo tempo contra o Mirassol. E agora é esperar com que o Botafogo continue com esse bom momento, continue fazendo com que as coisas aconteçam dentro do campo, com uma boa marcação defensiva. O Botafogo foi bem defensivamente nesse jogo contra o Atlético Mineiro, o que precisava para fortalecer ainda mais essa confiança do torcedor. Agora é esperar. Vamos ver o que acontece no próximo jogo, mas parabéns para o Ancelotti, parabéns para o Botafogo. O Ancelotti foi muito corajoso nesse jogo, porque ele manteve os três na frente até os caras cansarem. Outro treinador ia ter feito alguma mudança para botar o time para trás, mas ele deixou o time com essa mesma estrutura e o Botafogo foi vencedor por causa dele também. E ganha mobilidade também, né? Da forma como ficou, eles conseguem ganhar mais mobilidade na linha ofensiva e fazer aquela trocação que faz com que o Santos chegue para fazer o cabeceio também no passe do Montoro. Né? O Montoro achando esse passe aí, um belo passe. Agora, acho que uma coisa que é muito interessante, você terminou falando sobre isso, que é a confiança do torcedor. Acho que o torcedor estava um pouco machucado. Teve a derrota para o Vasco em relação à Copa do Brasil, depois para o São Paulo também no Brasileiro. E aí, talvez, até essa brincadeira do destino, de ter sido contra o Atlético Mineiro, etc e tal. Mas no sábado, tinha a torcida do Botafogo indo ao estádio novamente e brincando com essa coisa. Era um sábado como aquele, até viralizou nas redes sociais. E aí depois teve a questão de ter um jogador expulso também. Então criou ali aquela aura daquela final de Libertadores. Eu acho que isso traz um pouco o torcedor de volta também. Acho que vai ser importante pro Botafogo nessa reta final. Vou contar uma coisa pra vocês, Xandinha. Isso aqui não é mexer não, tá só o papo reto. Galo, tu tá tananã, que não sei o que não sei o que lá, São Paulo. Meus amigos, e antes de iniciar aqui falando sobre outras informações que vocês querem saber, é bom citar que o Botafogo hoje vai estar disputando, né, o clube do ano em 2025, ou seja, referente ao que fizemos no ano passado, campeão do Brasileiro, Libertadores, com aquele futebol mágico que todo mundo conheceu. Inclusive, um pouco daquele futebol ainda esteve presente no Mundial de Clubes, né, desse ano, quando vencemos o PSG, o melhor PSG da história, né, o melhor clube da Europa. Então, assim, o Botafogo vai estar concorrendo. Bom, tem vários prêmios, porém não falaram sobre valores, né? Pelo menos é o que eu não vi. Tem vários prêmios para melhor jogador, jogadora, goleiro, entre outras e outras informações. Porém, o melhor clube do ano só está disputando Barcelona, nosso Botafogo, Chelsea, Liverpool e PSG. Então, eu acredito que essa disputa esteja mais ali entre Botafogo e PSG pelo jogo. Não sei, né, velho? Eu acredito que o Barcelona não ganhe, tá? O Barcelona não fez tanta coisa para estar ali, era assim, no clube do ano, não. Mas não sabemos, porque o futebol europeu a gente sabe que é muito superior ao brasileiro, mesmo com os clubes tendo bom desempenho contra eles, tá, galera? A gente não pode negar isso. Mas vamos lá para o que interessa. E lembrando, cara, o goleiro Neto, ele passou por uma cirurgia, recebeu alta hospitalar.
Então ele tá em casa, vai se recuperar para voltar futuramente. Então assim, ó, ele teve uma ruptura completa no músculo femoral da coxa direita e tem retorno previsto entre 12 a 20 semanas. Sem ele, Léo Link assumiu a posição como titular. Inclusive, Léo Link que vem agarrando muito. Vem pegando muito. Porém, galera, o que eu quero destacar aqui é sobre o Montoro, cara. O Montoro, irmão, o que o Montoro joga é absurdo, velho, é absurdo. E uma coisa que eu queria destacar, por que que o Botafogo não fez com o Montoro o que o Vasco fez com o Ryan? Não liberou o atleta para disputar o Mundial. Eu não sei se é o Mundial, o Sub-20, não lembro ao certo, mas o Botafogo aceitou liberar o Montoro a pedido dele e da família. E como eu falei aqui no vídeo anterior, tem pontos positivos e negativos. Para quem não viu esse vídeo, dá uma olhada no último vídeo antes desse, tá, galera? E assim, na minha opinião, se o Botafogo precisa tanto de um resultado para já, né, para se classificar para a Libertadores, para a Copa do Brasil do próximo ano, o Botafogo não poderia ter aceitado. Porém, por outro lado, acredito que aos bons olhos do Textor, como todo mundo conhece, ele não está pensando em manter o Montoro aqui por 4 anos, que eu acho muito difícil. Provavelmente ele logo o Montoro vai sair por uma bolada boa de dinheiro. Isso se o Textor não agir, né, na covardia novamente aí, vender o jogador por qualquer preço para um parceiro dele, infelizmente. Mas é bom citar que o Montoro está impressionando a Liga Sul-Americana, todas as ligas, na verdade, a América do Sul, queria falar para vocês, o mundo, diversos clubes dos Estados Unidos estão de olho no Montoro, tá? Para quem não sabe aí, tá de olho no atleta, não foi divulgado nada ainda, mas tem clubes da MLS que já estão de olho no Montoro, então é bom ficar ligado. Provavelmente o Botafogo, não sei se pode ser no começo de 2026, ou pode ser no meio do ano, ou pode ser no fim do ano, não sabemos. Mas pode acontecer do Botafogo receber uma boa proposta, ou então, em parceria com o Textor, o Botafogo acabar cedendo o Montoro a outro clube, tá, galera? Só para atualizar vocês aqui rapidinho. Lembrando também, vale lembrar, destacar a partida desse cara aqui, cara, ó. Alexander Barbosa, ele é muito botafoguense, ele representa muito a torcida, porque as falas desse cara, velho, é como se fosse realmente um torcedor que começou a vivenciar aquilo igual nós, sabe, desde pequeno. Então ele falou aqui sobre o alívio com a vitória sobre o Galo, né? Que precisávamos ganhar. Realmente, o Botafogo vinha numa sequência difícil. Lembrando, não estou aqui para dizer agora porque ganhou, já está tudo perfeito. Não. Por outro lado, inclusive eu confesso que eu não assisti o jogo, infelizmente não deu para mim assistir, mas o tempo todo eu estava ali nos grupos acompanhando. E, cara, antes de o Botafogo fazer o gol, vi muita gente reclamando da postura do time. Depois o jogador foi expulso, muita gente com medo de tomar gol e a crise continuar. Porém, eu volto a dizer que o cargo de David Ancelotti ainda está em jogo. Tá, galera? A gente tá balançado dentro da diretoria do Botafogo, porém o Botafogo não vai demitir o cara de uma hora para outra sem ter um nome certo para trazer de volta um treinador à altura do Botafogo, que o Botafogo merece, tá? Mas ainda acredito que o cargo dele esteja balançado. Não é por uma partida, nem duas que um técnico fica. Assim não é como não é por um ano em duas que o técnico vem, tá, galera? Então, tô recapitulando para vocês. E temos um problema para o jogo contra o Grêmio, né? Quem vai para jogo titular? Você iria de Joaquim Corrêa, o Tuco Corrêa ou o Mastriani, né? Porque o Cris Ramos foi expulso e o Botafogo tem esse probleminha agora no ataque para o duelo contra o Grêmio. Bom, pelo que eu conheço, o treinador do nosso clube, ele é muito apaixonado no Joaquim Corrêa, né? Que mesmo sem dar assistência, mesmo sem fazer gols, ele sempre está colocando o homem para jogo. Bom, pode ser que ele coloque o Mastriani, mas pode ser que ele volte e coloque o Joaquim Corrêa como titular. Eu só espero que a escolha dele dê certo. E que assim, cara, as críticas que sejam de aprendizado para ele, para o Textor, para diversas pessoas que trabalham dentro do Botafogo e tem errado diariamente. Eu sei que somos seres humanos, assim como tem um scout que erra também, mas, cara, tem coisas que não dá para demitir, inclusive os resultados. Não é porque ganhamos do Galo que vamos dizer que tá tudo certo, porque não tá. Não tá, tem muita coisa ali ainda que precisa ser corrigida. E o principal ponto que eu sempre vou falar é que o Textor mire seus olhos a títulos, porque títulos também traz dinheiro, traz valorização, traz mídia. Textor não, ele só mirou em 2025 a venda, só queria dinheiro. E como eu falei para vocês em outros vídeos, o Textor trocou dinheiro por títulos e acabou ficando sem nenhum e nem outro, tá, galera? Ganhamos em 2024, mas em 2025 ele achou que era o dono de tudo. E infelizmente o social não barrou as escolhas do Textor nesse ano, tá? Então, pessoal, algumas informações para vocês, acredito que sejam bem informativas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, chegou aqui, que Deus abençoe você. Encontro vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis.